Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Eu estou aqui falando de Florianópolis, peraí, deixa eu parar aqui. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Você está falando de Ibirama? Isso. Ibirama, né? Tá, vamos começar de novo então. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Nós vamos hoje para mais um país europeu. A gente vai falar com o nosso convidado Felipe, que já está aqui com a gente, sobre o intercâmbio que ele fez na Bélgica. A gente está falando aqui de Florianópolis, do estúdio da Biblioteca Universitária, fica aqui na Biblioteca Central do campus do Itacurubi, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Felipe está falando com a gente direto de Ibirama, que é onde fica também o centro da UDESC, onde ele estuda, a UDESC Alto Vale, lá no Alto Vale do Itajaí, em Ibirama. Felipe, antes de tudo, quero te agradecer por topar compartilhar a tua experiência aqui. Bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Bem, eu que agradeço o convite. É muito legal estar aqui, depois de ter ouvido os programas antes de viajar e depois. E, novamente, obrigado. Legal, a gente fica contente que vocês ouçam os episódios do podcast e que ele ajude vocês na experiência de intercâmbio, né? A ideia é essa mesmo. Agora o Felipe vai ajudar outras pessoas também contando a experiência dele. O Felipe, ainda há pouco aqui, antes da gente começar a gravar, ele me ensinou a pronúncia da cidade para onde ele foi. Vamos ver se eu aprendi. É Kortrijk, é isso? Alguma coisa assim? É isso aí, Kortrijk. Kortrijk, em holandês. Ele foi para a Bélgica, como a gente falou, para a parte flamenga da Bélgica, dá para dizer isso assim, holandesa, né? Da É, Bélgica, e na Universidade Vives, né? O nome da universidade que ele foi, na cidade de Kortrijk. Felipe, eu queria começar te perguntando de onde que veio a escolha para essa universidade. Eu estava perguntando até para você, antes da gente gravar, se tinha alguma coisa a ver com o sobrenome, né? Teu sobrenome é Beiger, mas você já me falou que não tem nada a ver com a Bélgica, tua família, então não foi essa a escolha, né? Como é que você fez a escolha pelo intercâmbio? não tem nada a ver mesmo com a família. Foi uma decisão mais pensando na geografia, porque eu queria muito conhecer outros lugares na Europa e outros países. E a Bélgica ficou numa posição interessante ali, perto dos países que eu queria conhecer e tal. Facilitou bastante esse processo de viagem. E também porque a Bélgica é um país bem interessante, né? Ele não é tão comentado quanto outros na Europa, mas tem bastante coisas interessantes para se ver e para se fazer. Bom, vamos começar por aí. O que te atraiu então na Bélgica ou que você achou bacana no país quando chegou lá? Então, né? Quando você pensa em Bélgica, acho que a maioria das pessoas pensa em chocolate, cerveja e waffle, né? Faz sentido, né? Uhum. É, e eu gosto bastante da parte das cidades mesmo, né? Você tem cidades muito bonitas, tipo Bruxelas, Bruges, que é uma cidade mais medieval. O pessoal até chama de a Veneza ali daquela parte da Europa e tal. E outras cidades menos conhecidas que também são muito bonitas e tem bastante é, questões históricas, né, relacionadas a elas. Uhum. A tua escolha, então, se deu mais em função do país mesmo, ou você escolheu também especificamente a Universidade Vives, para onde você foi? Qual foi o critério assim, predominante que você usou? A minha primeira opção era a Holanda, só que eu não pude ir para a Holanda por questões de convênio incompatível com o meu curso. E daí eu parti para a Bélgica, que era essa segunda opção. E a universidade também me atraiu bastante. Eles têm uma infraestrutura legal e tal. E, bem, foi basicamente esse o Certo, fluxo você de queria decisão. ser. Bom, você já tinha optado então por ficar ali no Benelux, naquela região Bélgica, Holanda ali, que realmente é bem bacana. Eu já tive na Holanda, em algumas cidades da Holanda, em Amsterdã. Eu não sei se você chegou aí para lá, mas é bem bacana mesmo, né? E acabou indo para a Bélgica, né? Como é que é a questão do idioma lá? Você fez aulas em inglês? Sim, todas as minhas aulas foram em inglês, graças a Deus, porque eu não ia ter conseguido aprender. Eu até tentei antes de aprender um pouco de holandês, mas mesmo que eu tivesse aprendido o holandês tradicional, entre aspas,
não ia ajudar muito, porque naquela região é um dialeto específico do holandês, Uhum, que o pessoal me falava direto que o pessoal do norte da Bélgica não consegue entender direito o que eles falam ali, então ia ser um problema de qualquer jeito para mim. uhum. E você teve que apresentar alguma proficiência para fazer? A gente sabe que quem faz intercâmbio pela UDESC, né, por padrão, você tem que apresentar já na UDESC, ali para se inscrever, a proficiência nível B2 no idioma em que você vai ter as aulas, né, no caso do inglês, né? Mas algumas universidades têm alguma exigência a mais, né? Como é que é a Universidade Vives nesse quesito? No caso, eles não pedem um documento provando que você tem o conhecimento do idioma. Eu só precisei mesmo apresentar no Odesk no momento da inscrição. Mas eles Uhum, pedem, né, naturalmente, que você tenha o domínio do idioma no nível B2 e tal, para conseguir comunicar nas aulas. uhum. E mesmo não falando a língua local, o inglês foi suficiente, assim, não estou dizendo só nas aulas, né? Imagino que assim, mas no dia a dia você sentiu falta de saber alguma coisa do idioma local ou o inglês resolveu tudo? Não, o inglês resolveu tudo. O pessoal ali no cotidiano, todo mundo conseguia comunicar, os locais, né, que eu digo, em inglês muito bem. Mas o problema é no dia a dia as coisas, por exemplo, a primeira semana, quando eu fui no mercado pela primeira vez, eu demorei, sei lá, meia hora para comprar 10 coisas, porque até entender o que que é um frango, o que que é macarrão ali na O que prateleira, está escrito no rótulo, né? é porque as embalagens são Uhum, diferentes, o idioma é muito diferente. Então o que me salvou muito foi o aplicativo do Google, né, o Google uhum. Lens, que você só aponta a câmera do celular e ele te traduz. Mas se não fosse por isso, então eu não ia ter conseguido sobreviver a primeira semana lá, não. E essa foi a tua primeira experiência, assim, de ficar um tempo no exterior estudando? Sim. Foi a minha primeira viagem internacional, na verdade. Ah, legal. E como é que foi lá chegando então no pô, a Bélgica não deve ser um país, muito parecido com o que você está acostumado aqui no Brasil, né. Como é que foi a tua chegada lá? Conta pra gente, dá uma ideia de como é um estudante brasileiro chegando pela primeira vez lá para fazer um intercâmbio na Bélgica. Então, meu voo saiu do Brasil, fez uma conexão em Zurique, na Suíça, e daí eu fui para a Bélgica. Primeiro tem aquela primeira emoção de passar na imigração e ter que falar inglês e explicar por que que você vai lá, mas foi bem tranquilo ali, eu não tive nenhum problema. Só mostrei meu visto ali de estudante e passei. E daí chegando no aeroporto de Bruxelas, teve uma coisa que me ajudou muito, é que lá tem uma estação de trem já direto no aeroporto. Então, era só descer ali alguns andares e dava para pegar um trem e ir direto para a cidade. Eu não sabia pegar trem, eu nunca tinha pegado um trem na vida. E ali eu perguntei para um cara que trabalhava lá na estação, eu falei, cara, eu não sei falar, eu não sei o que fazer aqui, por favor, me ajuda. E ele foi super atencioso e me ajudou e eu consegui pegar o trem e ir para a cidade. E, bem, no geral a experiência foi bem tranquila, até porque a própria cidade ela é bem acolhedora com o pessoal de intercâmbio. É, não só a universidade, mas a cidade como um todo. Teve um evento de boas-vindas da prefeitura ali que a gente teve uma apresentação do que pode ser feito na cidade, tipo atrações, eventos. Tipo, aqui tem cinema, aqui tem um teatro, restaurantes. Foi uma coisa bem bacana, assim. Me senti bem acolhido. Ah, isso é legal, né, quando a universidade, no teu caso, a própria cidade, né, isso é uma coisa diferente até que você está contando, tem essa acolhida, assim, para os intercambistas, né. É uma cidade muito universitária, então, pelo jeito? É uma cidade pequena, ela tem uns 70, 80 mil habitantes, se eu não me engano. Então, não é aquele caos de uma cidade grande, né? Isso ajuda. E a cidade tem duas universidades, se eu não me engano. Ela não é Uhum, tão universitária assim, mas uhum. Tem bastante estudante por lá. tem bastante estudante de intercâmbio lá. Uhum. E você ficou morando em Kortrijk mesmo, Sim, na mesma cidade da universidade? sim. Conta um pouquinho como é que foi morar lá. Foi muito bom, muito tranquilo. Que nem eu disse, é uma cidade pequena, então eu sou de cidade pequena, então eu já estou acostumado com a dinâmica. É bem acolhedora e tal. E tem bastante. Eu fiquei numa residência universitária, num dormitório da própria universidade.
só com alunos de Uhum. intercâmbio. Então todo mundo estava meio que na mesma vibe, assim, de conhecer gente, e tá todo mundo meio perdido e todo mundo querendo se ajudar, então isso foi bem legal. E a cidade, como eu disse, ela te acolhe bem, então tinha instruções de tipo, você pode pegar uma bicicleta e alugar uma bicicleta aqui pelo tempo que você vai ficar, é só ir nesse lugar aqui. Você pode pegar também esse cartão de ônibus para ter, no caso dos estudantes, ônibus de graça para ir até o campus da universidade. Uhum. E foi muito bom no geral. Essa moradia estudantil, ela não ficava dentro do campus, então ficava fora? Não, era a pé uns 40 minutos do campus. Uhum, certo. Mas você foi com uma bolsa da UDESC, né, para o intercâmbio, né, do PROME, né? Só para explicar quem não conhece, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, ela tem um programa de intercâmbio, tem alguns programas de intercâmbio, mas o principal, assim, o que mais visado, é o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, que é esse pelo qual o Felipe foi para a Bélgica, e que ele é bem bacana, ele funciona assim, tem todo semestre tem um edital, né, que os alunos podem se inscrever, e são distribuídas 20 a 25 bolsas, tem uma cota por unidade da universidade, né, por centro, e o estudante é selecionado por alguns critérios ali, notas principalmente, e sendo selecionado ele recebe uma bolsa que inclui passagem aérea, seguro de saúde lá no país de destino e também uma ajuda de custo mensal em torno de 600 euros, deve ser mais ou menos isso que você deve ter recebido, né, Felipe? É, alguns países na Europa são mais caros, outros são mais baratos de se viver, né? Você conseguiu se manter lá com a bolsa? Você acabou de contar que ficou numa residência estudantil, né? Às vezes isso também ajuda com o custo lá da estadia, né? Como é que foi, assim, em termos de custo de vida para você viver lá com a bolsa? Somente com a bolsa não daria para se manter, principalmente por conta da questão da moradia. A moradia eu paguei, devo estar, não é um valor muito acertado, mas em torno de uns 400 euros, 400 e alguma coisa mensal ali. Uhum. Mas fora isso, daria até para se manter com. Se tirasse a moradia da questão, Uhum. seria o. Normalmente é o que mais pesa, né? É o aluguel, É, né? Mas mesmo com a moradia estudantil, assim, não saiu muito barato, né? é. Só, desculpa, só um ponto que eu conheci lá Uhum. dois estudantes, inclusive da UDESC de Joinville, inclusive abraço aí, Uhum. Gabriel e Fernanda, se estiverem ouvindo. E eles ficaram em outra residência e que não era da universidade. E era mais Uhum. barato. Então, dependendo Ah. como você pesquisa, você consegue uma oferta melhor, né? Isso é uma dica legal, porque algumas universidades têm essa opção de moradia estudantil, né, outras não têm, mas nem sempre a moradia estudantil é a opção mais barata, né? Tem alguns lugares que vale bastante a pena, tem outros que você acaba conseguindo lugares mais baratos. Então você teve que fazer um planejamento financeiro aí para ir, mesmo com a bolsa, você teve que guardar uma grana, como é que você fez? Sim, tive que economizar um dinheiro antes de viajar. Uhum. Legal. Conta um pouquinho para a gente como é que é a Universidade Vives, o que é que você encontrou lá, assim, como é que dá uma ideia de como era o campus, como era as aulas, como era você estudar na universidade? A universidade é bem simpática, bem bonita, assim, um campus bem moderno, até eu diria. Até eles estavam, quando eu saí, expandindo e construindo mais coisas lá. Pro meu curso de engenharia de software, no caso, e as matérias que eu tive, tinha uma infraestrutura legal. Não sei como é que é os outros casos, né? Que eles têm várias áreas lá dentro do campus. Mas eu não tenho do que reclamar. Também tive aula com professores bem bons e Você ficou bem satisfeito, então, com a parte acadêmica lá, com o ensino mesmo? sim, Legal. E você disse que ficou numa moradia estudantil, né? Você estava na Bélgica, que é um país no centro da Europa, né? E normalmente essas universidades com as quais a UDESC tem convênio lá, elas são muito internacionalizadas, né? Elas recebem intercambistas do mundo inteiro, praticamente.
Como é que era o caso lá? Como é que era o teu círculo com quem você convivia lá? Tinha gente de muitos lugares diferentes? Tinha. Era no dormitório era gente do mundo todo, então eu conheci gente da Europa, países como Alemanha, Itália, Espanha, França, Holanda, saindo da Europa, Turquia, Ásia, China, Filipinas, Indonésia, América do Sul, Chile, Argentina, México, gente da América Central, se você for mais para cima. Então é realmente muita gente boa também. Legal. E como é que era a convivência de vocês, assim? Era coisa de saírem juntos, de conviverem mais na moradia, na universidade? Como é que era a dinâmica, assim, de vocês? Era bastante tanto sair para ir num barzinho ou fazer um piquenique ali. A cidade é bem caminhável, tem bastante parques, então a gente volta e meia saía para fazer um piquenique, alguma coisa assim, andar de bicicleta, nos próprios eventos da cidade. É interessante que a cidade tem um festival de música que a gente foi com a galera e foi também muito legal. Então tem muita coisa para fazer, apesar de ser uma cidade pequena, e a gente saía direto assim. E como é que era, vocês se davam bem, assim, porque gente de tantos lugares diferentes, né, de países, assim, literalmente em lados opostos do mundo, mas, em princípio ali na mesma situação, né, fazendo intercâmbio num país estranho e tal. Todo mundo se entendia, assim, como é que era isso? Sim, eu acho que exatamente por conta desse ambiente, de estar todo mundo num ambiente novo, conhecendo, estar disposto a conhecer gente e ajudar e ser ajudado, isso favoreceu bastante assim um bom relacionamento entre a galera. E também que eu dei sorte, achei, me encontrei com uma galera bem gente boa lá. Uhum. E essa experiência, assim, de troca cultural, de conhecer gente de lugares, né, que você nunca imaginou ir, ou nunca talvez nunca tenha imaginado conversar com alguém de tal país e tal, isso é uma experiência que é bacana do intercâmbio, né, poucas oportunidades que não intercâmbio te colocam nessa situação, né, te permitem viver isso, né. O que que você a achou dessa experiência, assim, o quanto que isso você acha que enriqueceu a tua experiência de intercâmbio? Enriqueceu demais e tem eu até brinco, né, que eu falo que eu aprendi muito nesse intercâmbio e algumas coisas até na universidade, porque parece que a maioria das coisas a gente aprende no dia a dia, convivendo com as pessoas e abrindo, conhecendo, aprendendo coisas novas através, né, dessas experiências, contatos com culturas diferentes, idiomas diferentes, isso expande a nossa percepção de mundo de um jeito maluco, assim. Você vai ter que receber muita gente no teu sofá em Ibirama agora aí? Cara, eu prometi abrigo pra gente do mundo inteiro. Então, África do Sul, Grécia, Itália, Indonésia, Finlândia. Legal. Não, e legal que você tem sofás também aí pelo mundo afora também para ficar, né, quando puder, né. Exatamente, é. Inclusive, eu conheci um amigo, agora já um grande amigo, um brasileiro que mora lá na Bélgica, que falou: Cara, quando tu estiver por aqui, tu tem que passar e ficar aqui por um tempo. Legal, você tem agora um roteiro aí de gente para visitar, né, só falta dinheiro às vezes, né, mas, já dá É, um jeito, né. só me formar aqui na Udesc que isso Já já. vai. Não, você é aluno de engenharia de software, né, de repente você consegue ser um nômade digital aí, né, quem sabe, Amém, né, amém, vamos lá. andar andar por aí depois de formado aí, visitar os amigos. Mas são, um pessoal com que você fez laços, assim, você pelo jeito você fez amizades aí, mantém contato com o pessoal, é isso? Sim. Não, engraçado, né? Eu contato com gente da Finlândia, principalmente, e da Indonésia, e é uma coisa. Foi uma despedida difícil, assim. É um Aham, negócio entendi. interessante. Que é pouco tempo, mas vocês convivendo ali, né, nesse tipo de situação, convivendo o tempo todo, criam realmente uma conexão forte, né? Depois, na hora
de ir embora, é isso mesmo. Né? O Felipe, bem legal assim a tua experiência. Eu queria te perguntar o seguinte, baseado, a primeira vez que você foi para o exterior, como você falou, né? Você disse que foi tranquilo, tal, foi bem bacana a experiência, mas baseado no que você viveu, você tem alguma dica em especial que você queira dar para os alunos aí? Alguma coisa que você viveu que você acha que seja uma dica legal? Dicas muito gerais, eu vou dizer assim, primeiro, aplicativos, né? Banco. Eu usei um banco, eu não sei se pode falar marca aqui, não tem Pode problema, né? falar, não tem problema não. Eu usei a Wise, que é um banco digital Uhum, muito bom para essa questão de conversão e uso de cartão. Em outros países uhum. é muito prático, eu recomendo. O Google Lens para tradução de texto, assim que você pode bater foto e na hora ter a tradução instantânea. Principalmente se tudo à tua volta está num dialeto em holandês, né? Então, né? É, É bem útil. exatamente. Exatamente, é. Google Maps é indispensável, indispensável. E esses aí, principalmente. Legal, legal. Felipe, uma última pergunta, assim, o que que você percebe, assim, que essa experiência de intercâmbio mudou em você, assim? Pode ser às vezes meio difícil dizer, porque, né, às vezes tem um impacto, assim, em muitas áreas, mas, assim, tentando fazer pegando algumas coisas, assim, o que que você acha que você trouxe de volta na bagagem lá do intercâmbio? Fora todas essas questões de expandir horizontes, conhecimentos, visões de mundo, as coisas que eu aprendi na universidade, claro, eu tenho algo que eu absorvi para mim, que é hoje em dia eu acredito muito mais em mim mesmo, sabe? Eu vi que eu consigo fazer muito mais do que eu imaginei, porque foi um desafio muito grande, sabe? Ir sozinho para passar um tempo tão grande em um lugar que eu não conhecia, eu não sabia nem falar o nome da cidade e eu não conhecia ninguém, não sabia o idioma, então eu sobrevivi a isso e também fiz outras coisas durante esse período que também foram desafiadoras, tipo, eu viajei para outros países, eu dormi em hostel e também sobrevivi a isso. Então, essa foi uma coisa extremamente enriquecedora que me mudou bastante. Isso é legal, né? As experiências sozinho sempre dá uma sensação de amadurecimento, né? De empoderamento, que a gente pode fazer as coisas, né? Isso é bem legal mesmo. Bem bacana a tua experiência aí, Felipe. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez aqui a participação do Felipe Beiger. Ele é estudante do curso de Engenharia de Software da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é aluno da UDESC Alto Vale, lá em Ibirama, de onde ele está falando com a gente. E ele contou para a gente a experiência de intercâmbio bem bacana na cidade de Kortrijk, deve ser isso, mais ou menos, na Bélgica, na Universidade Vives, para onde ele foi agora no primeiro semestre de 2025, pelo Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, né, com uma bolsa da UDESC. E se você gostou aqui da experiência do Felipe, a gente lembra que ali no feed do podcast, no Spotify ou no aplicativo que você queira ouvir, tem várias outras histórias dessa. A gente está com quase 120 entrevistas ali, tem de vários países, várias universidades diferentes. Talvez não seja a Bélgica, né, que você esteja pensando em ir, mas dá uma olhada lá no feed, que é bem possível que tenha o destino que você está imaginando e você vai poder conhecer a experiência de alguém que foi para lá. E segue a gente também no nosso Instagram, a gente está no @intercâmbio podcast, ali no link da bio do Instagram você encontra também o nosso site, você encontra outras informações bacanas sobre intercâmbio. No Instagram a gente sempre divulga os novos episódios e também editais, outras informações que interessam aí para os alunos, para os estudantes que querem fazer intercâmbio. E no link da bio do Instagram tem também o nosso mapa do intercâmbio, que é um recurso bacana, assim, é um mapa interativo onde você encontra todos os destinos, todas as universidades que têm convênio com a UDESC ali, e também links para todos os episódios que a gente já publicou do podcast Intercâmbio. Felipe, então, novamente, muito obrigado aqui por ter participado e compartilhado a tua experiência com a gente.
É isso aí, eu que agradeço. Foi muito legal.